Olá, bem-vindos ao canal MATFQ, é o professor Costa. Hoje vamos ver a noção de mole, massa molar, número de Avogadro e alguns exercícios relacionados com este tema. Então, temos aqui nos quadros umas pequenas informações. O N minúsculo é o mole, o M maiúsculo é a massa molar em gramas por mole, o M minúsculo é a massa em gramas, o Na é o número de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 elevado a 23 por mole. O N grande é o número de identidades, por exemplo, o número de moléculas é o N grande, que é o número de moles vezes o número de Avogadro. O número de átomos é o N grande também, que é o N vezes o número de Avogadro vezes X. O X será o número de átomos que uma molécula tem. Então, vamos aqui começar com alguns exercícios, com alguns exemplos. Então, temos aqui o nosso caso, o exemplo e a linha A. Diz assim, considera 68,16 gramas de amoníaco, o amoníaco, fórmula química NH3, calcule a massa molar do amoníaco. Reparem, a massa molar do amoníaco calcula-se da seguinte forma, um M maiúsculo e o amoníaco, assim. Quantos átomos é que há de azoto? Há 1 e de hidrogênio? 3. Então, vamos a uma tabela periódica e vamos ver a massa do amoníaco e do azoto ou nitrogênio. Então, do hidrogênio, claro. Então, do hidrogênio, a massa molar do hidrogênio é 1,01 e a massa molar do N, que é o azoto, ou nitrogênio, é 14,01. Não se esqueçam do hidrogênio 1,01 e do azoto 14,01. Têm que ter noção que, para calcular a massa molar, temos que consultar uma tabela periódica. Então, quantos azotos é que há? 1, e a massa molar era 14,01. E hidrogénios são 3, e a massa molar do hidrogênio é 1,01. Então fica 14,01 mais 3,03, que dá 17,04, e não se esqueçam das unidades, gramas por mol. Ok? E temos a massa molar calculada. Vamos agora, então, à quantidade de matéria. A quantidade de matéria existente nos 68,16 gramas de amoníaco é o N. O N, que é o número de mole, é a quantidade de matéria. E o N, pelas fórmulas que estavam lá em cima, é o M minúsculo sobre o M maiúsculo. Ou seja, é a massa em gramas, neste caso é 68,16 gramas, sobre a massa molar que calculámos ainda há pouco, 17,04 gramas por mol. O que é que acontece? As gramas cortam e faço a conta. 68,16 a dividir por 17,04. Vai dar 4. Sobrou o mol menos 1, como ele está no denominador, passa para cima. 4 mol. Então a quantidade de matéria é 4 mol. Vamos então ver agora o número de moléculas. O número de moléculas de amoníaco é o N, aquele N grande, que é o número de identidade. Número de identidades. Reparem, vão àquelas fórmulas lá acima, ou andam com o vídeo para trás, eu vou só andar aqui para verem. Reparem, o N, que é o número de moléculas, é o N, que é o número de moles, vezes o número de Avogadro. Então, que é o Na. Vamos então aqui. O número de moléculas de amoníaco, então, é N vezes Na. Quanto é que é o N? Calculámos ainda há pouco, que é 4. Então fica 4 vezes o número de Avogadro. 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então, é fazer a conta. O 6,022 vezes 10 elevado a 23 vezes 4. Vai dar 2, aproximadamente 2,409 vezes 10 elevado a 24. Está bem? Já agora eu vou só chamar a atenção aqui das unidades. Por exemplo, se quisessem colocar com unidades, era assim 4 molas vezes 6,022
vezes 10 elevado a 23, mol menos 1. E o que é que acontecia? Estes mols cortavam e aparece só o 2409 vezes 10 elevado a 24. É importante colocarem as unidades, o exercício fica mais completo e mais correto, claro. Agora, vamos ao número de átomos de hidrogênio na amostra. O número de átomos, o processo é o mesmo, é o número de identidades, é o N vezes o Na vezes X. X é o número de átomos da molécula, ou de cada molécula. Neste caso, como temos o NH3, quantos átomos de hidrogênio é que temos? 3 átomos de hidrogênio. Isso é para uma, por exemplo, se fossem duas moléculas, tinham 6 átomos de hidrogênio. E assim sucessivamente. Então vamos lá ver, vamos fazer os cálculos. O N já calculamos, que é 4 moles, 4 vezes o Na, que é 622, 0,22 vezes 10 elevado a 23, vezes 3. Então, ao fazerem essa conta, vezes 3, é a anterior vezes 3, fazem a conta na máquina, dá 7,226 vezes 10, este 6 não está muito bom, vezes 10 elevado a 24. Vamos indicar aqui com as unidades. Eu não estou a colocar as unidades, não vos vai fazer confusão, mas vamos às unidades. Reparem, se fosse com unidades, estava assim, 4. Não esquecer do mol. Então era 4 mol vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23 mol menos 1 vezes 3. E depois os mols cortavam. Ok? Vamos fazer agora uma conta muito parecida, que é o número de átomos de azoto. Então, reparem, na molécula de de amoníaco, então quantos átomos de azoto é que há? 1. Então, um átomo de azoto. Azoto ou nitrogênio. Então, só há um átomo de azoto. Então, como é que fica o número de átomos de azoto? A mesma coisa, o número de entidades. Agora vou pôr as unidades. Então fica 4 moles vezes o Na, que é mol menos 1, vezes quantos átomos de azoto é que tem cada molécula? 1. Então coloca-se só 1. Então vai ficar o cálculo anterior, não é? Então isto fica 2,409 vezes 10 elevado a 23. 100 unidades. Porquê? Porque estes moles cortaram. Vamos ver agora outro exemplo. Agora estão a perguntar a massa de amoníaco, a massa em gramas de amoníaco existente naquelas moléculas todas. Então, como é que eu vou fazer isto? Eu quero saber a massa do amoníaco. Eu já tenho o N. Reparem, tenho o número de identidades. Então o N é N vezes Na. Atenção que estas fórmulas estão lá em cima, logo no início do vídeo, naqueles retângulos vermelhos. Então N é igual a N vezes Na. Então o N, que é já o número de identidades, vezes 10 elevado a 25, igual ao N. Vamos colocar as unidades. Pronto, ainda que o número de identidades não tem unidades, mas vou escrever aqui um pouco melhor. Vezes 10 elevado a 25, igual ao N. O N, que é o que nós queremos saber, vezes o Na, que é 6,022 vezes 10 elevado a 23, mol menos 1. Então, o que é que... mol menos 1 é porque significa que é por mol. São estas moléculas, ou estas unidades por mol. Então, o 6,022 vezes 10 elevado a 23, que está a multiplicar, ao mudar de membro, passa a dividir. Vezes 10 elevado a 25 sobre 6,022 vezes 10 elevado a 23, mol menos 1. Igual ao N. Vou aqui abrir um bocadinho de espaço. Então, que é igual ao N. Eu vou escrever isto um bocadinho melhor. Não se percebe muito bem. Mol
menos 1 igual ao N. Então, faço agora esta conta. 3,011 vezes 10 elevado a 25 sobre 6,022 sobre 10 elevado a 23. Se fizerem a conta na máquina, vão ver que dá 50. 50 mol é igual ao N. Então, tenho que o N são 50 mol. E isto acabou aqui? Não, porque eu tenho que calcular a massa. Como é que vou calcular a massa? Então, para a massa, reparem, vou a esta fórmula aqui dos moles. Então, o número de moles, o N, é igual a massa sobre a massa molar. E eu já tenho, neste caso, os moles, que são 50. Então, tenho 50. A massa é o que eu quero, em gramas. E a massa molar, já tinha calculado anteriormente, que é o M do NH3, que é 17,04 gramas por mol. Então, o 17,04, eu vou pôr aqui, que isto com as unidades ficou totalmente descentrado. O 17,04 que está a dividir, ao mudar de membro passa a multiplicar e fica 50 mol vezes 17,04 gramas por mol. Isto não vos faça confusão aqui as unidades, porque é só uma questão de habituação e andam sempre na mesma posição. Então, os moles cortam e fica só as gramas. Agora fazem 50 vezes 17,04 na vossa máquina. Dá 852 gramas, igual à massa. Então, a massa é 852 gramas. Já está. Então, a massa de 3,01 vezes 10 elevado a 25 moléculas de amoníaco são 852 gramas. Vamos ver outro exemplo. Queremos agora a massa de uma molécula de amoníaco. Só de uma molécula. Podia usar já os cálculos feitos anteriormente e aproveitar e fazer uma regra de 3 simples. Mas vamos ver o seguinte. Repara, a massa molar do amoníaco, o M do NH3, é 17, já vimos que quando fomos à tabela periódica, nas alíneas lá em cima, gramas por mol. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o mol destas moléculas tem uma massa de 17,04. E vamos ver, quantas moléculas é que vai ter um mol? Então, se um mol é o número 1, não é? Vezes o Na, que é 6,022 vezes 10 elevado a 23. Isto quer dizer que um mol de amoníaco tem 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco. Então, o que é que acontece? 6,022 vezes 10 elevado a 23 tem uma massa de 17,04. Eu vou colocar aqui as unidades para não ficar muito mal. Então, este é mol menos 1. Então, 6,022 vezes 10 elevado a 23. Neste caso já não tinha unidades, claro, já tinha, é o número de identidades. Então, 6,022 vezes 10 elevado a 23 tem uma massa de 17,04 gramas. Uma molécula, que é o que eu quero, tem uma massa de X. Então, o X é 1 vezes 17,04 gramas sobre 6,022 vezes 10 elevado a 23. Agora, fazem a vossa conta na máquina e, claro, e colocar o resultado. Pronto, e ao fazer a conta dá então aqui na máquina 2,83 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Está muito levezinho, não é? Temos agora não pesa quase nada. Que calcula a quantidade de matéria de 2 centímetros cúbicos de azoto em condições PTN. Quando estamos em condições PTN, normalmente o volume molar tem um valor fixo, não é? Que é 22,4 decímetros cúbicos
por mol. Está bem? É o volume molar. E temos outra fórmula que não estava lá em cima, que é o N, que é o volume sobre o volume molar. Então, no nosso caso, queremos a quantidade de matéria, que é o N. Então, o N é o V, que é 2, sobre 22,4 centímetros cúbicos por... Vamos escrever isto como deve ser. Ao colocar as unidades, descentra logo tudo. Então, 2 centímetros cúbicos a dividir por 22,4 centímetros cúbicos por mol. Então, fazemos a conta, não é? 2 a dividir por 22,4, que dá 0,089. Reparem, os cortes, quais são os cortes? Os centímetros cúbicos com os decímetros cúbicos e, neste caso, mol, que é a quantidade de matéria. Pronto, e é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. Se assim foi, se for possível, coloquem gosto e subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.